Mais uma vez, obrigado por sua participação e presença aqui no Jornal da 97. A que pé está, então, o concurso público que será promovido pela Prefeitura de Frutal? Fique à vontade. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que nos acompanham aí na 97, acompanham pelas redes sociais. Nós viemos aqui hoje, brevemente, para falar sobre o andamento do concurso público. Como a gente tem anunciado, esse ano vai ter o concurso público da Prefeitura de Frutal, né? Vai ser aberto diversos cargos para diversas atribuições, e nós estaremos, então, promovendo esse concurso, porque é algo que precisa para reorganizar a questão administrativa, organizar o quadro de colaboradores da Prefeitura. Então, nós já fizemos a licitação, já houve uma empresa vencedora, um instituto vencedor, que é o Instituto Avalia. Nós fizemos de maneira muito transparente, né? Quando foi feita a licitação, a gente repassou para a Câmara Municipal, passamos para o Ministério Público. Deixamos aberto, porque nós temos uma comissão de fiscalização do concurso público. Deixamos aberto para participar os nossos funcionários da Prefeitura, a Câmara Municipal e qualquer membro da sociedade, né? Independente se você faz parte de alguma instituição, de algum clube de serviço, você, cidadão, que quiser participar, ainda dá tempo, da comissão que vai fiscalizar o concurso público. Então a gente está fazendo tudo de maneira muito transparente, para não ter qualquer questionamento, para não ter nenhuma nulidade e não vir prejudicar futuramente a cidade e as pessoas que forem aprovadas. Então nós finalizamos, na verdade o Instituto Avalia finalizou o edital, né? O edital nele vai estar todas as informações do concurso. Quais cargos que vão ter, quais as atribuições que vai ter, né, prazos, quais que serão os patamares, né, o que é a primeira coisa, é isso, depois é aquilo. Então ela vai ter todas as informações no edital. Neste momento, o edital está sendo adequado, corrigido, né, porque a gente o jurídico tem que ver todo o edital, corrigi-lo, mas nós vamos publicar o edital ainda esse mês, né, a gente publica o edital. O edital vai ser publicado no site da Prefeitura, e qualquer pessoa pode ter acesso. Aí você vai pegar o edital, você vai ler, né? Lá vai ter todas as informações de tudo que referente ao concurso público. Esse edital, ele tem que ficar até 60 dias no Tribunal de Contas, né? Pode ser que seja antes, né? Mas até 60 dias. Feito isso, abre-se as inscrições para o concurso público, né? E depois é aplicada a prova dos cargos que forem disponibilizados aí. Ô Bruno, não é possível então mais contestar esse edital, é isso? Ou ainda pode? Sim, a gente publica o edital justamente para que as pessoas possam avaliar, possam olhar, né? Vai para o Tribunal de Contas também conferir, para ver se está tudo correto, se tem algum erro, né? Se tiver algum erro, algum apontamento, a gente faz a alteração que for pertinente, né? E republica o edital. Então é justamente para dar transparência, por isso que existe um prazo de até 60 dias para ser averiguado pelo Tribunal de Contas e pela sociedade. E aí qualquer pessoa da sociedade, né, ela pode pegar o edital, ela pode ler, ela pode corrigir, ela pode sugerir, né, ela pode apontar alguma coisa, porque o edital é muito extenso, né, então a pessoa pode apontar, e isso vai ser de maneira muito transparente, né? Então o passo agora é publicar o edital, terminar as adequações dele, que o doutor Igor vai falar um pouco dessas adequações que estão sendo feitas. Publicar o edital, publicou o edital, finalizou a publicação dele, abre as inscrições. Tá. Doutor Igor, também obrigado por sua participação e presença com a gente aqui no Jornal do 97. Então, nos fale sobre essas adequações, o que os senhores têm percebido neste edital, né, que está sendo analisado pela Procuradoria Jurídica do município de Frutal. E também, doutor, eu gostaria até que você explicasse, porque como a gente já tem uma certa experiência aí, né, na imprensa, e já acompanhamos outros concursos, não só feitos pela Prefeitura de Frutal, mas também por outras instituições. A Prefeitura abre um determinado número de vagas, o prefeito falou, acho que são mais de quantas vagas? 200 e poucas vagas, né? Na verdade, assim, tem a diferença de vagas, né, Igor? Você explica a diferença de vagas e cargos. Tá, e assim, não é porque aquela pessoa passou no concurso,
que ela vai compor aquela vaga ou aquele cargo que a prefeitura está pedindo, que será já chamada de imediato, não é? Existe, portanto, aí um cronograma para essas pessoas serem convocadas, não é isso, doutor? Fica à vontade também, boa tarde. Bom dia, Luiz Ângelo, bom dia a todos os ouvintes da 97. Essa pergunta ela é muito pertinente, porque a gente ouve constantemente, tem várias indagações correlacionadas a essa perspectiva ou expectativa da vaga. Veja, juridicamente falando, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que quando a pessoa passa dentro do número de vagas, ele tem um direito subjetivo à nomeação. Então, se houver lá 3 vagas, até no prazo de validade, estou dando hipoteticamente o número, tem 3 vagas, a pessoa passou em terceiro lugar, até na vigência do concurso, que ele é de 2 anos, podendo ser prorrogado por 2 ou 1 prorrogado por mais 1, ele tem direito subjetivo a ser convocado. Entretanto, no edital está sendo previstos vagas de imediato e vagas que serão providas através de cadastro, aliás, não serão providas de imediato, mas que comporão cadastro reserva. Ou seja, a pessoa prestará o concurso para aquela vaga, dependendo da classificação dela e a necessidade da administração pública em mais vagas, em mais aprovados, haverá o chamamento dentro da ordem de classificação. Então, veja, há um cargo X, e aí o município abre lá com cadastro reserva. Mas a expectativa do município internamente é de 4 vagas. Por que é cadastro reserva? Porque inicialmente o município tem uma perspectiva de que seja 4. Mas pode ser que no decorrer das atividades da administração pública haja necessidade de 10 vagas. Então serão chamados para compor o quadro efetivo os 10 primeiros classificados. Então é isso. Com relação... Mas pode também acontecer o contrário, doutor. Tipo assim, hoje a prefeitura vê necessidade de tantas vagas em um determinado cargo. Sim. Mas nesse processo pode-se dizer também que a prefeitura de repente não vai precisar mais, mesmo que a pessoa tenha passado nessa vaga. Exatamente, pode ser, porque como eu disse, o concurso ele tem vagas de chamamento imediato como vagas de cadastro reserva. Pode ser que no intervalo aí ela preste o cargo e pode ser que dentro do prazo de validade não haja a necessidade efetiva daquele cargo, pode não ser chamado. Isso não é só Frutal, isso é todos os concursos que você vê aí a nível estadual, municipal e federal, há a previsão do cadastro reserva. Pode ser que a pessoa seja chamada ou não. Por exemplo, dá um exemplo no estado de Minas Gerais. Estão se chamando agora professores de concurso lá de 2018 ou 2019, algo nesse sentido. Então, conforme apareça a vaga, pode ser que a administração chame dentro daquela classificação do concurso. Com relação à minuta que o prefeito disse, já está conosco para a correção final da minuta. Assim que a Procuradoria finalizar essa correção, junto com o secretário Jader, que está capitaneando essa questão brilhantemente aí, capitaneando essa questão do concurso público, cooperando de forma brilhante e laboriosa, nós vamos terminar a avaliação da minuta, indicaremos para o Instituto que está adequado do ponto de vista jurídico. Ou não, pode ser que haja correção. Se não houver correção, a gente informa que está ok, e aí começa a fase de envio desse edital para o Tribunal de Contas do Estado. Aí o Tribunal de Contas do Estado exige que esse edital fique lá no mínimo 60 dias para avaliação. Avaliando o Tribunal de Contas, dizendo, está ok, não está ok, a necessidade de avaliação, se estiver ok, ele vai dizer, está ok. Aí a gente publica o edital, abre-se o prazo de vaga e, consequentemente, seguirá um cronograma de abertura de inscrição, a realização da prova, homologação, aí esse cronograma todo constará do edital final que será publicado. Entretanto, só para deixar claro, nós estamos na fase de correção da minuta, correção final da minuta. Essa minuta que foi elaborada pelo Instituto contratado. Exatamente, pelo Instituto contratado. A gente forneceu para ele todas as informações relacionadas ao plano de carreira e toda a estrutura administrativa. Com base em todas essas informações, eles minutaram o edital
para ser enviado para o município que nós estamos analisando isso. Ô, doutor, então é o seguinte, para a gente ser bem claro e objetivo, vamos dizer que esteja tudo beleza, né? Que aconteça tudo tranquilo, que a Procuradoria Jurídica da Prefeitura analise lá essa minuta que esteja bem, que seja enviado, remetido ao Tribunal de Contas do Estado, que também analise e fique lá os 60 dias e depois retorna para cá. Efetivamente, o senhor acredita que a prova será aplicada mais ou menos em quanto tempo? Olha, Luiz Ângelo, infelizmente não dá para eu traçar, te dizer exatamente, mas penso eu que na segunda quinzena do mês de novembro as provas poderão ser efetivamente realizadas. Uhum. Então, porque agora nós estamos em agosto, né, dia 9 de agosto, então eu acredito que a gente conclua a correção agora até o final dessa semana, envia para o Instituto, manda para o Tribunal de Contas, então final na segunda quinzena de novembro a gente acredita que será a aplicação das provas aqui no município. E as primeiras vagas, assim que fizer as provas, né, e claro, a gente vê quais foram as classificações, as primeiras vagas a serem chamadas começarão a trabalhar na prefeitura a partir de quando, você tem ideia? Assim? Então, assim que houver o resultado final, aí tem interposição as mais urgentes, a gente acredita que no mais tardar janeiro de 2024 a fevereiro, janeiro a fevereiro. Inicialmente a gente acredita principalmente relacionados à educação em janeiro de 2024. Tá certo. Doutor Igor, algo mais que eu queria acrescentar? Sim, preciso só dizer que com relação está havendo algumas especulações com relação à demissão de funcionários. Principalmente do setor de educação. Exatamente. O que acontece? Essas demissões, e nós tivemos uma reunião, e eu expliquei isso para algumas pessoas, havia uma lei de contratação temporária, Luiz Ângelo, que era 5.055, é uma lei lá de 2004. Todas as contratações do município eram baseadas nessa lei. Entretanto, no ano passado, a Procuradoria-Geral de Justiça entrou com uma ação declaratória de inconstitucionalidade dessa lei municipal 5055. Quando ele entrou com uma ação, o tribunal acatou os pedidos e declarou inconstitucional as formas de contratação baseadas nessa lei 5055. Com isso, deu prazo de até 24 de junho, e aí nesse intervalo o prefeito Bruno foi muito hábil na construção de uma saída jurídica, junto com o Ministério Público, em que ele firmou o TAC para a realização desse concurso, senão as pessoas teriam que ser demitidas de forma imediata lá o ano passado. Entretanto, o tribunal modulou os efeitos, disse, olha, está declarada a inconstitucionalidade, entretanto, os efeitos somente se produzirá da inconstitucionalidade a partir do dia 24 de junho desse corrente ano. Então, a partir do dia 24 de junho desse corrente ano, essa lei está totalmente sem vigência. Então, o que acontece? O município está tendo que tomar medidas, está tomando medidas, no sentido de exonerar essas pessoas em razão de que nós precisamos, primeiro, cumprir o TAC da realização do concurso. O cargo precisa estar vago. Então, há essa demissão, mas não é uma demissão que a administração está se fazendo de forma unilateral, por vontade própria. É porque ela precisa cumprir, primeiro, o termo de ajuste de conduta firmado com o Ministério Público, com multa astronômica, multas altas, de valores altos, e segundo, acatando a ordem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que diz que a lei é completamente inconstitucional. Então, essas pessoas estão sendo dispensadas em razão de que há necessidade delas serem dispensadas para que até a própria administração tenha condições de dizer quantas vagas irão para esse concurso. E a necessidade efetiva dessas vagas no concurso. Essas pessoas, então, que serão dispensadas, que serão exoneradas, elas são pessoas que foram contratadas pela prefeitura ou elas prestaram concurso? Não, são pessoas que foram contratadas mediante processo seletivo. Baseado na lei 5055, que foi declarada inconstitucional. Ah, tá, certo. Então assim, o Tribunal de Justiça é que declarou a lei inconstitucional. Não é o município que está dizendo, olha, eu vou demitir por demitir. O município, ninguém quer fazer isso. Entretanto, nós somos obrigados, adstritos ao princípio da legalidade que somos, temos que cumprir a determinação. Primeiro, o TAC que foi assinado, que a realização do concurso vai acontecer dentro desse ano. Para além disso, nós temos também a decisão do Tribunal de Justiça que disse, olha, a lei é inconstitucional, há necessidade de rompimento desses contratos. Entendi. Doutor Igor, algo mais?
Não, eu me deixo aqui à disposição de todos vocês. Sempre que houver necessidade, posso ser chamado aqui para explicar sobre essa matéria e deixo a Procuradoria Jurídica do município à disposição de qualquer pessoa que queira tirar eventual dúvida com relação ao concurso público. Tá certo. Obrigado, doutor Igor Queiroz, procurador jurídico da Prefeitura. Prefeito Bruno Augusto, também algo mais que você queira acrescentar? Então, só para reforçar o que o doutor Igor disse, porque assim, infelizmente nós vivemos, eu sempre digo isso, muita desinformação. Né? O discurso é lindo, falar, nossa, está mandando gente embora, não pode mandar, eu não quero acreditar que seja verdade. Quem fala isso omite que por trás de tudo isso existe determinação judicial, existe TAC, né? Então nós temos uma questão judicial que nós temos que cumprir. E decisão judicial você não discute, você cumpre. Existe a decisão, você tem que cumprir. Existe uma lei que permitia, para a população entender, existia uma lei que permitia contratar. Essa lei caiu, ela não existe mais, ela é inconstitucional. O certo seria demitir todo mundo de uma vez só. Não tem como fazer isso. Porque a gente tem que pagar acerto trabalhista, tem todo um negócio, né? Você tem que fazer um cronograma. E tem uma outra questão. Muitas pessoas que estão sendo desligadas agora é porque o contrato já está vencendo. Então não adianta eu renovar um contrato até dezembro, sendo que eu estou com um concurso público batendo na porta. E aí a gente está à disposição para esclarecer. Peça à população que se informe através de fontes oficiais, vá à prefeitura, na procuradoria. Eu estou na prefeitura, tenho um atendimento ao público toda terça-feira. Mas eu estou lá todo dia. A gente está estando ali, a gente conversa, a gente explica para poder esclarecer. Infelizmente, muita coisa é omitida, né? Ah, tá mandando embora. Nós estamos fazendo isso porque nós temos que fazer, não tem outro caminho. Né? Como é que eu vou abrir um concurso público de uma vaga e deixar aquela vaga ocupada? Então eu tenho que deixar aquela vaga livre para me colocar no concurso público, já no final do ano, dezembro, janeiro ali, deu tudo certo. Já chamar o concursado para poder ocupar o seu cargo. Né? Então a gente segue leis. Nós temos determinações do Tribunal de Justiça, nós temos compromissos feitos com o Ministério Público e nós temos que cumprir tudo isso para fazer tudo dentro da legalidade. O que nós não queremos é que Frutal tenha outro concurso anulado e aí já dá prejuízo milionário para os cofres públicos, pessoas prejudicadas. Então, para não ter isso, nós vamos fazer tudo da maneira correta. E, às vezes, a maneira correta, a gente tem que tomar algumas decisões que vai contra a nossa vontade, mas tem que ser feito. Né? E tem gente que, às vezes, usa isso para fazer politicagem, mas nós estamos lá para mostrar sempre a verdade. Tá bom? Obrigado e um ótimo dia a todos aí. Obrigado, prefeito Bruno. Obrigado, doutor Igor Queiroz. Agora, 12h45.